Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Que Deus possa abençoar ricamente cada um dos irmãos. Amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Isaías. Hoje nos capítulos 18, 19, 20, 21 e capítulos 22, que fazem parte da leitura do dia de hoje. Amém? Isaías capítulos 18, de 1 a 7. Isaías chamou de a terra onde se ouve o zumbido de insetos, não apenas por causa dos insetos que infestavam a terra, mas também por causa da frenética atividade diplomática que estava em curso, mostrando que como a nação buscava alianças para protegê-los contra a Síria. Aparentemente, os etíopes mandaram enviados em barcos de junco, muito velozes, para sugerir que Israel formasse uma aliança com eles contra os assírios. O profeta exortou os etíopes para voltarem para casa e não tentarem formar uma aliança, porque o Senhor iria derrotar o inimigo no momento adequado. Em contraste com a atividade frenética dos homens na terra, está a paciência de Deus no céu. Enquanto aguarda o momento certo para fazer a colheita de julgamento, a Síria é retratada como uma vinha amadurecendo, que nunca vai sobreviver, porque Deus podará a parreira com o seu facão, cortará os galhos e os jogará fora. No versículo 6, Isaías descreve o que vai acontecer com os 185 mil soldados assírios. Eles serão abandonados, no verão serão comidos pelos urubus, e no inverno os animais selvagens os devorarão, como vimos também no capítulo 37, versos 36 de Isaías. Nos versos 7, o Monte de Sião da profecia muitas vezes se refere à cidade espiritual, a Nova Jerusalém, que cada cristão é cidadão. E aí temos uma referência em Abacuque, capítulos 12, versos 22. E finalizando o capítulo 18, essa previsão provavelmente se realiza na conversão da Etiópia ao cristianismo nos primeiros séculos da história da igreja. Amém? Em Isaías capítulo 19, de versos 1 ao 20, a profecia contra o Egito é uma forte expressão da verdade que Deus fere a fim de curar. Primeiro, o profeta Isaías falou negativamente do confronto do Egito com o Senhor, e em seguida, positivamente, da conversão do Egito em adoração ao Deus vivo. À medida que a ameaça da Síria surgia cada vez maior, os líderes de Judá foram ao Egito para obter assistência. Isaías primeiro indica como Deus iria expor a fraqueza total de tudo, o que o mundo considera grande sobre o Egito. A terra dos faraós seria envergonhada. Primeiro, Deus envergonhará a religião egípcia. Em uma carruagem de nuvem, o Senhor mostrará a fraqueza dos deuses do Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá. Em segundo lugar, Deus envergonhará a economia egípcia. A inundação anual do rio Nilo seria um fracasso, resultando em um colapso das indústrias básicas, a agricultura, a pesca e têxteis. As águas do Nilo vão baixar, o rio vai ficar completamente seco. Verso 5. Finalmente, Deus envergonhará a sabedoria egípcia, incapaz de explicar racionalmente a série de calamidades nacionais. A sabedoria egípcia entrará em colapso. Isaías ridiculariza a incapacidade dos sábios em oferecer alguma solução. Eles ficarão tão confusos como bêbados, e seus conselhos confundirão ainda mais. Versos de 11 a 15. Essa profecia provavelmente foi cumprida em 670 anos antes de Cristo,
quando o Egito foi conquistado por Esar-Hadon, rei da Síria. A conquista da Síria provou que os muitos deuses do Egito eram impotentes para ajudá-los, e que os médiuns e os assistentes não foram capazes de dar conselhos. Nos dias de Moisés, Deus havia triunfado sobre os deuses do Egito, como vimos em Êxodo, capítulo 12, e também em Números, capítulo 33. E a sabedoria dos líderes egípcios, ele iria fazê-lo novamente. Capítulo 19, dos versos 16 a 25, é uma das profecias mais extraordinárias do livro. Isaías descreve a conversão definitiva da terra do Egito, em 5 parágrafos, cada um dos quais começa com as palavras naquele dia. Primeiro, naquele dia o Egito reconhecerá a mão do Senhor. Em segundo lugar, naquele dia muitos egípcios se arrependerão genuinamente diante de Deus. Mas alguns, no entanto, permanecerão endurecidos no pecado. Egípcios convertidos falarão a língua de Canaã, ou seja, a língua em que o verdadeiro Deus é adorado. Além disso, eles jurarão obedecer ao Senhor. Versos 18. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Heliópolis, uma das principais cidades do extremo sul do delta do Egito, adorava ao Deus Sol. Tal mudança é significativa. Deixaram de adorar o Deus Sol para adorar o Deus verdadeiro, a fim de provar para o mundo e para Israel de que muitos egípcios haviam se arrependido. Em terceiro lugar, naquele dia, os egípcios adorarão ao Senhor com sinceridade e em verdade. Um altar ou uma coluna ao Senhor será construído no meio da terra do Egito, como a coluna de Jacó, que nós vemos em Gênesis, capítulo 18. Marcará aquela terra como um local onde a presença de Deus havia se manifestado. Os egípcios experimentarão opressão pelos inimigos do Senhor, mas os seus gritos de socorro serão atendidos. Deus enviará um Salvador para libertá-los. Em quarto lugar, naquele dia o Egito desfrutará de tranquilidade. Naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito com a Síria. Os egípcios irão até a Síria e os assírios irão até o Egito. E juntos os dois povos adorarão ao Senhor. Versos 23. No reino de Messias, antigos inimigos se unirão em paz. Mesmo o Egito e a Síria, que ficavam em polos geográficos e politicamente opostos, experimentarão um novo relacionamento. Esses antigos inimigos serão ligados por uma estrada, que Isaías se refere como a adoração ao Senhor. O Evangelho une os homens de todas as nações. Aqueles que projetam o cumprimento dessa profecia para o futuro milenar demonstraram sua falta de sensibilidade para as realidades espirituais da época atual. E, finalmente, naquele dia o Egito seria parte de um reino grande e espiritual. Israel, a Síria e o Egito estarão em pé de igualdade perante o Senhor. Essa tríplice aliança, o povo do Novo Testamento de Deus, será uma bênção para toda a terra. Versos 24. E assim, a bênção prometida a Abraão cerca de 2.000 anos antes de Cristo, como vimos lá em Gênesis, capítulo 12, versos 3, se concretizará. Amém? Capítulos 21, de 11 a 12, vimos a profecia contra Dumá. Dumá significa silêncio. Pode ser um nome para Edom. Era a maneira de dizer: Edom será silenciada, não existirá. Os edomitas eram descendentes de Esaú, cujo apelido era Vermelho. Edom era uma terra acidentada de arenito vermelho. Suas pessoas eram amargamente hostis aos judeus. Isaías, então, era o guarda, entre aspas, que foi questionado. Guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Isaías 21:11.
O avanço do exército assírio gerou temor em todas as nações, e Edom queria saber se havia alguma esperança, alguma luz. A resposta do profeta foi breve, mas adequada. Respondeu o guarda: Vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai e vinde. Versos 21, 12. Em seguida, Isaías acionou um convite, o que consiste em 3 palavras simples. Perguntai, voltai e vinde, exortou o profeta. Eles deveriam abandonar o pecado. Edom não atendeu o convite. A nação foi tomada pela Babilônia e em seguida pelos persas e finalmente pelos romanos, após a queda de Jerusalém em 70 anos e 70 depois de Cristo. Edom desapareceu de cena. Capítulos 21, dos versos 13 a 17, nós vimos a profecia contra a Arábia. Esta é a mensagem contra a Arábia. Os fugitivos da tribo de Dedã são forçados a acampar no deserto. O profeta viu as caravanas dos mercadores árabes de Dedã deixando a rota de comércio e se escondendo no mato por causa da invasão do exército assírio. Alimentos e águas foram trazidos para os fugitivos por pessoas de Temã, uma cidade oásis. Eventualmente, a caravana teve que fugir, pois como poderiam os comerciantes competir com a cavalaria síria ou seus arcos com as armas dos invasores? Em exatamente 1 ano, o esplendor de Quedar deixaria de existir e seus arqueiros famosos seriam reduzidos. Os árabes seriam fugitivos, correndo por suas vidas por causa da espada. Em 715, Sargão II escreveu que havia derrotado uma série de tribos e os havia deportado para Samaria. Iniciando o capítulo 22, de versos de 1 a 14, Judá aparece no mesmo nível de julgamento das outras nações profetizadas por Isaías. Lamentavelmente, irmãos, o povo de Judá estava se comportando como seus vizinhos pagãos. Então era justo que Isaías deve incluir-nos na lista de nações que Deus iria julgar. Embora Jerusalém situa-se nas montanhas, a capital aqui é designada como Vale da Visão, porque era cercada por montanhas. Essa profecia contém 2 discursos de julgamento. Um oráculo contra o Vale da Visão e uma mensagem dirigida ao funcionário real de Sebiná. Em sua misericórdia, o Senhor livrará Jerusalém do exército assírio, mas não os livrará da Babilônia. Isaías apontou 2 pecados específicos que causaram o declínio de Judá e, finalmente, o cativeiro na Babilônia. A incredulidade do povo, que nós vimos entre os versos 1 a 14, enquanto algumas partes dessa profecia se aplicam à invasão assíria nos dias de Ezequias, a referência principal é a conquista de Jerusalém pela Babilônia em 586 a.C. Nos dias de Isaías, Jerusalém era uma cidade alegre. A filosofia popular era: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Os habitantes então estão celebrando porque o exército invasor havia sido destruído. Todavia, Isaías não poderia participar da celebração. Ele previu um cerco contra Jerusalém, onde os soldados morreriam de fome na cidade. Sabendo que Jerusalém seria assolada, Isaías chorou enquanto os outros se alegravam. O profeta Isaías, amados irmãos, viu pessoas morrendo, não de ferimentos de batalha, mas de fome e doenças. Ele viu os governantes do país fugindo de medo quando o exército inimigo se aproximava. As pessoas fariam todo o possível para se preparar para um longo cerco, fortalecendo os muros, verificando o abastecimento de água
e a construção de um reservatório entre os muros. Mas toda essa preparação não seria capaz de livrá-los do inimigo. Judá não tinha nenhum meio de se defender. Em sua falsa confiança, eles disseram: assim como o Senhor libertou Jerusalém da Síria, ele nos livrará da Babilônia. As pessoas fizeram tudo, mas não confiaram no Senhor. Em vez de festa, eles deveriam jejuar, orar, usar pano de saco e puxar os cabelos como sinal de tristeza. Deus havia enviado às nações muitos profetas para adverti-los, mas o povo não deu ouvidos à voz do Altíssimo. Agora é tarde demais. Judá será enviado ao cativeiro, e a palavra de Deus a Isaías será cumprida, como vimos em Isaías capítulo 6, dos versos 9 a 13. Isaías capítulo 22, dos versos 15 a 25. Vimos os líderes, se os líderes fossem fiéis ao Senhor e chamassem o povo ao arrependimento. O problema era que muitos dos líderes eram como Sebiná, pensavam apenas em si mesmos. Como tesoureiro administrador, Sebiná, depois do rei Ezequias, era o segundo homem mais importante de Jerusalém. Mas ele usou a sua autoridade e também, possivelmente, o dinheiro do rei para construir um túmulo monumental e adquirir carros. Porém, o Senhor declarou que Sebiná morrerá em uma terra estrangeira e nunca ocupará o túmulo especialmente construído. Deus rebaixou e ele se tornou escriba, desonrou e o deportou. Ele foi para um país distante, onde morreu. Ele não teria um funeral e não seria enterrado em seu túmulo. E finalizando o capítulo 22 e a leitura do dia de hoje, além disso, Deus declarou que escolheria um homem chamado Eliaquim, que significa Deus vai levantar, e o chamou de meu servo. Em vez de explorar o povo, ele seria um pai e usaria sua autoridade para o bem da nação. Ele seria como uma estaca fincada firmemente no chão, versos 23. Uma base sólida para a nação. Todavia, nem mesmo um grande líder, piedoso como Eliaquim, foi capaz de impedir a derradeira queda de Judá. E finalizando a exposição do dia de hoje, meus amados irmãos, nós aprendemos nos capítulos até o momento, e eu tenho certeza que Deus tem nos ensinado que Deus está no trono do universo e nada escapa a seu controle. Ele governa e reina em majestade e glória. Ele conhece todos os detalhes de nossa vida. Ao longo da história, muitos tentaram conquistar e dominar o mundo. O primeiro e mais poderoso usurpador foi Satanás. Depois de sua rebelião contra Deus, ele foi esmagado e seus seguidores foram expulsos do céu. Ele se tornou o Deus deste mundo. Ele inspirou vários seres humanos a serem maus, a querer ser grandes. Entretanto, todos eles têm algo em comum. Eles falharam. Apenas um tem um direito, o poder e a autoridade para governar a terra. E esse é o Senhor Jesus Cristo. E Ele um dia vai voltar. E Ele vai tomar de volta o que é seu por direito. E com isso, meus amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Isaías, conforme o cronograma de leitura do dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.